Olá pessoas, sejam bem-vindos. Eu me chamo Diego Elias e no vídeo de hoje a gente vai apresentar a interface do nosso programa, ensinar como funciona cada etapa certinho para deixar tudo bem claro para vocês. Bom, então, essa aula serve para a gente explicar como funciona o nosso site/aplicativo e deixar bem claro como ele funciona. Nosso objetivo é apresentar o nosso aplicativo para alunos carentes ou pessoas que não têm tanta convivência com a tecnologia no dia a dia. A gente vai ensinar um pouco sobre fluxograma e pseudocódigo e demonstrar a navegação no nosso sistema. O nosso projeto foi criado por uma ONG com foco na educação digital. A gente vai ensinar um pouco de lógica de programação de forma simples. E a nossa interface é interativa com linguagem acessível. Bom, vamos lá. Nessa primeira tela, que é o início do aplicativo ou do site, a gente pede para colocar o nome. Aí a pessoa vem aqui, digita o nome dela, e aí assim que ela digita, ela é levada para a próxima parte. Que é o bem-vindo, aqui tá um nome, mas é só a ilustração, porque aqui vai estar o nome da pessoa. E a gente pede a idade, e aqui embaixo tem uma coisa importante, que a gente pede a coleta dos dados. Mas por quê? O nosso amigo Lucas, ele vai explicar o porquê que a gente pede essa coleta e explicar um pouco sobre cibersegurança. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Cassahara, sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Unip, Ribeirão Preto. Bom, o trabalho desse semestre do PIN, ele é voltado a uma ONG, onde nós iremos elaborar um sistema de ensino voltado a pessoas carentes, economicamente falando. Esse sistema terá cursos voltados à programação básica e logo de início é necessário efetuar um cadastro, onde a pessoa preencherá seus dados pessoais e logo após o preenchimento desses dados é feita a seguinte pergunta: se a pessoa autoriza a utilização dos dados para fins estatísticos. Eu vim trazer mais informações a respeito da LGPD, dos direitos e a sua importância, do porquê é fundamental para que essa pergunta seja feita antes de utilizar os dados. A LGPD foi inspirada na legislação europeia, surgiu da necessidade de fortalecer a segurança de dados no Brasil. O artigo 6º, inciso 7º, exige medidas técnicas e administrativas para proteger dados contra acessos não autorizados, perdas, destruição e uso indevido dos dados. Visa garantir direitos fundamentais como a privacidade, liberdade, autodeterminação informativa e desenvolvimento tecnológico. No caso da ONG, mesmo sendo gratuito e voltado para pessoas carentes, o curso pode lidar com dados pessoais sensíveis. Portanto, deve seguir as diretrizes da LGPD com responsabilidade no armazenamento e tratamento das informações. Como o Lucas disse, a gente precisa disso para analisar, fazer análises dentro do nosso sistema, certo? Aí, quando você completa essa parte, você é levado para uma pequena tela que informa sobre TI, né, que é tecnologia da informação. O nosso amigo Hernando, ele vai dar uma explicada um pouco mais aprofundada sobre o que é a tecnologia da informação. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia da informação. Tecnologia da informação refere-se a um conjunto de ferramentas e sistemas que vão desde a criação, armazenamento, processamento e compartilhamento de dados e informações. Ela abrange desde a área da parte hardware, né, que são os computadores, os servidores, e a parte de software, que é a parte mais sistêmica. Ela está presente no nosso dia a dia, né? Inclusive está o nosso acesso na palma da nossa mão através dos smartphones. A tecnologia da informação também, ela é muito importante nas grandes empresas, nas grandes corporações, nos governos, enfim, ela está presente de forma ampla na sociedade. E é uma área muito boa para a gente poder estudar, porque é uma tecnologia da informação, ela está sempre sendo atualizada. Depois que você terminar de ler, entender certinho, você aperta um e você passa para a próxima tela. Aqui a gente pergunta o que gostaria de aprender. E nesse caso tem duas opções, que é os fluxogramas e o pseudocódigo. Se você digita um, você vai para o fluxograma, e se você digita dois, você vai para o pseudocódigo. Bom, vamos entrar na tela do fluxograma. Se você apertar um, você vai para a tela do fluxograma, que é exatamente essa. Eu vou deixar que o nosso amigo Alexandro explique mais sobre fluxograma. Olá pessoal, meu nome é Alexandro Nunes Araújo, eu estou no primeiro semestre, né, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu vou explicar aqui bem breve o que é fluxograma. O fluxograma é uma representação gráfica, né, de um processo. E ele utiliza símbolos padronizados para mostrar sequências lógicas de atividades, né, para a tomada de decisões e ações aí dentro de um sistema. Essa ferramenta aí bem útil e simples aí de entender, né?
organizar aí melhor os processos, facilitando aí a visualização que precisa ser feito em cada etapa aí, tipo um passo a passo. Os principais símbolos aí que é utilizado aí é o retângulo, que representa atividade ou tarefa, né? O losango representa aí o ponto de decisão, verdadeiro ou falso, sim ou não, e elipse marca o início ou o fim do processo, e setas, né, que indicam a direção do fluxo entre as etapas. Esses elementos juntos aí, eles ajudam a montar um fluxo lógico que facilita a análise e o desenvolvimento do sistema aí. E aí o fluxograma é uma ferramenta bem simples, muito poderosa aí para quem trabalha com o sistema. Ele ajuda, né, a organizar ideias, mapear processos aí para identificar possíveis falhas, e essencial aí em projetos como o nosso, que ele torna aí o desenvolvimento claro e eficiente, né? Bom, de forma bem simples, o fluxograma assim que funciona. Ele explicou, e aqui tem um exemplo bem simplesinho, só para entender o que significa e como é a face de um fluxograma, certo? Caso você vá para pseudocódigo, você vai para essa tela aqui, que explica sobre pseudocódigo. Bom, quem vai explicar sobre pseudocódigo é o nosso amigo Kennedy. Fala pessoal, meu nome é Kennedy e eu fiquei responsável por falar sobre pseudocódigo. E eu vou falar sobre pseudocódigo dividindo em 3 partes para o entendimento. Primeiro, vamos falar sobre o que é pseudocódigo. Segundo, vamos falar como ele funciona. E depois, vamos falar sobre a estrutura do pseudocódigo, como ele é estruturado. Começando então, o que é pseudocódigo? Pseudocódigo, então, é uma maneira simples de descrever a lógica de programação sem usar em si uma linguagem de programação. Então, o pseudocódigo, ele mistura alguns comandos de lógica de programação usando apenas o português. Essa ferramenta se faz muito interessante, por quê? Porque facilita o entendimento daquele projeto, daquele planejamento proposto para um projeto, melhor assim. Então, a segunda parte, como que ele funciona? Funciona como um plano, um rascunho para um determinado projeto. Antes de descrever o código real, antes de abrir o computador e começar a programação em si, o planejamento de código, a elaboração dos comandos, a gente faz esse pseudocódigo, que é uma base, que é um rascunho para aquilo que a gente está planejando executar na linguagem de programação. Então ele serve para a gente estruturar as ideias. A gente estrutura as ideias no papel, colocando em rascunho, para executar na programação, programando, colocando código. Assim, a gente evita o erro e entende melhor a lógica antes de programar. O pseudocódigo ele é estruturado em 3 pontos. Primeiro ponto, entrada, quando o programa recebe a informação. Segundo ponto, processamento, quando o programa faz algum cálculo ou toma alguma ação. Terceiro ponto, quando o programa mostra a informação para o usuário. Bom, quando você entender tudo o que for passado em pseudocódigo, você aperta qualquer tecla e você é passado para esse menu aqui. E espera que você tenha gostado dessa experiência, né, do aplicativo. E a gente pergunta o que você quer fazer. Se caso você voltar ao menu, ele volta lá para aquela tela com as 2 opções. Caso você prefira sair do programa, você sai e ele volta lá do início. Ou seja, se você aperta voltar ao menu, ele volta exatamente nessa tela, para você escolher um dos 2 de novo. Se caso você escolha sair do programa, você volta lá para o começo, aqui. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso aplicativo e espero que tenha ficado de uma forma bem clara, que vocês tenham entendido. Muito obrigado, pessoal.